Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, beleza? Nós estamos aqui mais uma vez para estudar o Sermão da Montanha, o sermão mais conhecido e falado de todos os tempos. O que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos falar sobre Mateus 6. Jesus vai falar sobre a cultura do secreto, como um discípulo se porta, né, ao fazer as coisas para Deus e para os seus, né, para o seu próximo, e ele vai falar sobre a oração mais conhecida, a oração que foi mais repetida e mais falada durante a história. Então eu já vou pedir para você aí, ó, escreve para gente qual é essa oração aqui no chat, beleza? Enquanto você escreve, eu vou pedir para você, encarecidamente, que você se inscreva nesse canal, se você não é inscrito. Se você já chegou e já conhece o conteúdo, já conhece nosso trabalho aqui, já chega dando like, curte o vídeo, né? É só ir colocando aquele botão joinha, não custa nada, é rápido, não dura nem um segundo, tá? Então, nós contamos com o seu apoio e a sua colaboração. Também é hora de pegar esse link, você compartilhar em todas as suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Vai atrás dessa galera, porque se ele está abençoando a sua vida, ele pode abençoar a vida de outras pessoas, beleza? Como a gente sempre diz aqui, nós estamos aqui falando, né, e estudando, trazendo o estudo para você, mas você não é um agente passivo, né, só ouvindo. Qual que é a nossa missão agora? Ser discípulo de Jesus, e um discípulo de Jesus compartilha a palavra, certo? Então como é que você nos ajuda? Compartilhando. E queria lembrar você também que nós temos uma meta, né? Nós queremos chegar a 1.000 inscritos até o mês de junho. Nós estamos por volta de 645, gente. Então, seja cara de pau, né? O pessoal chega lá na escola, os responsáveis, alguns de alunos, e aí eles pegam o meu número, né, para poder ter um contato lá da escola, e aí eu não vejo quem entrou na minha lista de contatos, eu mando o link, ainda peço inscrição. Então não é só pedir o link, gente. Peça a inscrição, coloca lá o link, fala assim, ó, acompanha com a gente, vai ser mó legal hoje e tal, enfim, né? Deus quer falar com a sua vida. E embaixo, ajude-nos, né? Se inscreva no canal. Wellington, por que se inscrever no canal? Para que essa plataforma gigantesca que é o YouTube entenda que o que nós estamos fazendo aqui é algo relevante, né? É algo que transforma vidas. Não sou eu que transformo a vida de ninguém ou qualquer outro pregador que senta aqui, mas é o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais esse canal crescer, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas, beleza? Pensa que tem pessoas agora que precisam ouvir essa mensagem e você nem as conhece, mas o YouTube pode ir atrás delas, né? E como é que ele vai fazer isso? Se ele entender que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério, é um trabalho relevante, tá? Desculpa aí, gente. Quem vai tornar esse trabalho relevante? Você, beleza? Então, compartilha, linka. Meu, o chat tá livre, comenta o que você quiser, beleza? Então, quanto mais você comentar também, ele vai olhar para cá e vai falar assim, ó, tá acontecendo algo importante ali, tá? Então, conto com vocês, beleza? Se ao longo do estudo aqui eu estiver falando algumas coisas e tal, e você quiser acrescentar também, gente, acrescenta, né? Eu não sou detentor de todo conhecimento, né? Nós fazemos, o Espírito Santo revela algumas coisas pra gente sim, mas revela para vocês também, porque afinal ele habita em mim e habita em você, beleza? Então deixa ele te usar, tá? Se quiser escrever, escreva. Quanto mais você escrever, melhor, tá bom? E, bom, como nós falamos aqui que não é por mim, né? Não é pelo meu conhecimento e intelecto, mas as coisas acontecem pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar você para uma oração agora, beleza? Então, onde você estiver, feche seus olhos, né? Não como um ritual, mas é para você não se distrair, tá? Abaixe sua cabeça e vamos comigo orar, beleza? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido a lugares, Senhor Jesus, que nós nem almejávamos. Muito obrigado, Senhor, por nos revelar a nós o seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, por nos revelar, Senhor Jesus, a profundidade que há nas suas escrituras. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos conduzir nesta hora, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar no nosso coração. Nós queremos ser transformados, Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, coloque sede de ti, Senhor, que nós possamos
ler a sua palavra, Senhor Jesus, que nós possamos, além de ler, que ela possa fazer transformação no nosso coração e que nós possamos, Pai, transmitir o seu amor e os seus ensinamentos às outras pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Que não sejam só conceitos, mas que as nossas atitudes possam ser transformadas mediante a sua palavra, Pai. Nós queremos estudar esse sermão, então que nós possamos ouvir a voz de Jesus, como ele ensinou para aquele pessoal que estava ali com ele, que nós possamos ouvir a sua voz, Jesus, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, outra coisa que eu vou pedir para você, não esquece, pega o seu caderno, um caderno de anotação. Você pode pegar uma folha em branco, né, um bloco de folhas. Você pode também usar o seu celular, um tablet, mas você precisa anotar isso, porque a nossa mente não consegue armazenar tanta coisa, certo? Então, anota os pontos principais, né? O Roberto, que está aqui comigo, ele sempre vai colocar, né? Eu sempre gosto de escrever também, né? Então, às vezes você não sabe a palavra ou a frase, né? Escreve do jeitinho que tá aqui, tá? E aí, quando você precisar passar para alguém, você tem anotado. Você corre nas suas anotações e aí você passa para as outras pessoas, beleza? Então, corre lá. Eu vou começar a ler aqui Mateus 6, certo? Então, hoje nós iniciaremos Mateus 6, como eu disse para vocês antes. Vamos falar sobre a cultura do secreto e a oração mais conhecida. Eu espero que você tenha escrito aqui já, né? Nos comentários, escreve aí. Quem escreveu que a oração do Pai Nosso acertou e o Roberto vai presentear com um sonho de valsa, beleza? Todos aqueles que acertaram. Ainda bem que não é um fone da KG. Vamos lá, galera. Bom, para a gente entender ali o que está acontecendo, né? Então, Jesus está falando para uma galera, né? Aquele monte está cheio. E Jesus vai falar sobre esses dois temas e ele vai sempre comparar como que é o comportamento de um religioso, certo? Que é um mestre da lei, como é o comportamento de um pagão, né? Fazendo essas atitudes aqui, né? Porque o que Jesus vai falar nessa parte, nessa porção? Ele vai falar sobre as disciplinas espirituais, né? Jejum, oração, né? E oferta. E ele vai comparar como é um comportamento de um pagão, como é um comportamento de um mestre da lei e como deverá ser o comportamento de um discípulo dele, certo? Então ele vai fazer contrapontos, beleza? E vamos construir isso juntos, tá bom? Vamos lá então. Mateus 6, tá? Lembrando, gente, que as disciplinas espirituais não acontecem só com os cristãos, tá bom? Acontecem com os outros povos também, né? Os outros povos não, desculpa. As outras religiões também têm isso, certo? Só que eles fazem isso com outra motivação. Por isso que Jesus vai fazer o contraponto. Vamos lá então, Mateus 6, beleza? Ó. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Gente, algumas letrinhas aqui dobraram, tá? Porque eu tirei uma xerox, então não é que tá escrito errado, tá? Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, tá? Então, o que Jesus está colocando aqui, tá? Qual é a maneira errada de ofertar, né? Então, Jesus vai valorizar aqui, vai falar sobre a cultura do secreto. Quando você ajudar, quando você der esmola a alguém, quando você ajudar alguém necessitado, como você deve se comportar, o que você deve fazer e o que Deus se agrada, tá? Aí vai falar aqui, ó. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda, ó, ignore o que a mão direita está fazendo. Minha caneta tá fraquinha, eu vou trocar de caneta. Não tá legal, não. Certo? Vamos lá. Então, 3 coisas que Jesus vai colocar aqui, tá?
Então, ao você ajudar alguém, né, ele vai valorizar 3 coisas. A primeira é, gente, se ficar borrado, vai na configurações do YouTube e coloca assim, ó, qualidade 1080, tá? Se você estiver numa qualidade baixa, essas, né, o que eu escrever aqui e a porção da Bíblia aqui que vocês estão vendo vai ficar meio borrado, tá? Então é só você aumentar a qualidade, beleza? Faça em secreto, tá? Então, primeira coisa, faça em secreto. Você quer ajudar alguém? Você quer abençoar a vida de alguém? Faça em secreto, tá? Por quê? O que eles faziam? O que os religiosos faziam? Né? Eles tocavam trombeta, tipo assim, olha só, né? Tô ajudando aqui esse necessitado. Hoje no YouTube você vê muito disso, né? A galera com a câmera, aí ele vai até a pessoa de rua, ali, o morador de rua, e aí ele vai com a câmera, ele filma, né? Ele mostra, ó, estou ajudando, viu? Ó, vocês estão vendo? Coitadinho. Além disso, tinha um outro, eu não vou lembrar o nome do rapaz lá, eu sei que ele era policial, e se eu não me engano, ele até perdeu ele foi exonerado do cargo, né? É Gabriel Monteiro, sei lá. Então o que ele fazia? Ele na rua, ele já meio combinava com as pessoas, e aí ele, né, pegava as crianças na rua e fazia carinho, ia no mercado, comprava, fazia uma super compra, levava em casa. E depois foi até as pessoas comprovaram que isso era uma farsa, certo? Então olha só, o cara ia com câmera, o cara ia com toda a iluminação, né, possível para fazer e fabricar um vídeo, fabricar uma atitude, certo? Jesus vai chamar esses caras de hipócrita. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita, né? O significado dela é para falar de atores, né? O que um ator faz? Ele interpreta algo que ele não é. Então, a palavra hipócrita veio do ator, né? Do teatro. Então a pessoa faz um teatro, faz um show para aparentar aquilo que o coração dela não é, na verdade. Ela só quer receber aplauso, ela só quer receber like, ela só quer receber seguidor, né? Ganhar seguidor. Então é isso. Então Deus desaprova isso. Jesus desaprova isso, né? Então ele fala aqui, ó, se você quiser fazer, que a sua, né, que é o próximo passo, que a sua mão direita não veja o que a esquerda fez e vice-versa. Tá? Então, a segunda é faça até se tornar natural. O que é uma coisa natural, gente? É uma coisa que você não precisa fabricar nada, certo? Você é o que é, você faz porque isso vem de dentro de você. Essa motivação é natural. Então, por exemplo, quando você está dirigindo, certo? Não é automático. Quando você está aprendendo, você tem que ficar, olha para frente, aí você tem que pensar, não, agora tem que passar a marcha. Olha para a mão e passa a marcha. Aí depois pisa na embreagem, passa para a segunda marcha, assim por diante, e volta, e reduz. Então, quem está aprendendo, né, o carro vai morrer mais vezes, né, enfim, vai subir uma ladeira, vai voltar, porque isso não é automático, não virou uma coisa natural. Agora, quanto mais você dirigir, né, agora as pessoas até conseguem trocar mensagens dirigindo. Né? Não faça isso em casa, viu? Não faça isso em casa não, dirigindo, porque você pode causar um acidente. Mas você vê pessoas até mexendo no celular, né? Então, fica tão natural que você consegue até prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, né? Você consegue ouvir música, você consegue ver um vídeo, enfim, porque fica natural, você não fica pensando. Então, quando ele diz assim, ó, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, é isso, né? É a sua motivação, tá? Então, outra coisa que a gente tem que pensar, que Jesus está falando aqui, né? Então, quando você ajuda alguém, tá? 3 coisas podem acontecer. Então, a primeira é fazer em secreto, ok? Então, é você e o outro, certo? Você e os outros. O que os outros vão pensar se verem você ajudando alguém, né? Sua motivação para que o outro veja. 2, faça até se tornar natural. Aqui é o eu. O que você pensa de você quando você ajuda alguém?
Você fala, não, tá pago, Deus, ó, você tá vendo aqui, né? Ó, tô limpo com o Senhor agora, ó, tô com crédito, que eu tô ajudando. O que você sente ao ajudar alguém, né? É só para você se sentir bem? É só para você se sentir kit com a sociedade e com Deus? Então, se são essas são suas motivações, também estão erradas, certo? Como ele falou, tem que ser natural. Eu ajudo porque é natural. Eu amo porque é natural de mim, porque eu sou filho de Deus e Deus é amor, certo? Então diante de nós mesmos, certo? Então, pensa nisso, tá? 3. Faça, né? Sem esperar nada em troca. Ou seja, meu avô chamava de interesse, né? Ah, por interesse, tá fazendo para querer algo em troca, né? Por que você está fazendo isso, né? Para que Deus te abençoe, para que você consiga, né, o que você está querendo, certo? Então, faça sem querer nada em troca, certo? Então lembra, o primeiro é o que as pessoas vão pensar de mim, o segundo é o que eu vou pensar de mim mesmo, e o terceiro é o que Deus vai pensar de mim, certo? Então, se você está fazendo, esperando algo em troca, essa motivação também está errada, ok? Eu vou ler um trecho, lembra que eu estou me guiando, né, pelo livro, né, do John Stott, né, do Sermão da Montanha. Quem quiser também, leia porque é bem legal, vale a pena, né, você investir nessa leitura, tá? Eu vou ler um trecho do que ele escreveu, tá? Provavelmente a única recompensa que o amor genuíno deseja quando faz oferta aos necessitados é ver a necessidade aliviada. Quando os que têm fome são alimentados, os que estão nus vestidos, os doentes curados, os oprimidos libertados e os perdidos salvos. O amor que instigou nossa oferta se satisfaz. Então, qual que é a motivação correta? Quando você olha para alguém que você ajudou e você fica feliz, né? Então, se ela não tinha roupa e você vê ela vestida, você fica feliz. Quando você vê que aquela pessoa está com fome, você vai lá e oferta uma comida para ela, uma refeição, e ela fica feliz com isso. Então, você se felicita ao ver essa pessoa feliz. Você se alegra ao ver essa pessoa alegre, ok? Então, quando você, né? Eu vou escrever aqui, ó, né? Ver a necessidade do outro aliviada, certo? Então lembra, a cultura do secreto é essa, certo? Jesus não vai falar somente da oferta em si, mas agora ele vai falar sobre um outro ponto, né? E que é a oração, né? Então, tem pessoas, naquela época, os mestres religiosos, eles oravam, né? Então ele vai falar sobre os mestres e os pagãos e como eles oravam e qual era a motivação deles em orar, certo? Então, vai ajudar alguém, né? Voltando aqui, vai ajudar alguém, quer abençoar alguém, tem que ser dessa forma, né? Então, se policie. Peça para que o Espírito Santo te ajude nisso, né? Para que você não se torne como um religioso. O religioso sempre vai querer algo em troca, né? O religioso sempre vai querer se autopromover e querer ser bonzinho na frente dos outros. Beleza? É isso. Bom, vamos para a segunda parte agora, tá? A oração. Só terminando aqui que eu não terminei o versículo 4, né? Ó, para que a sua esmola fique em secreto, ó, em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa, certo? Aí tem gente, Edson, você falou que é para eu fazer sem ganhar recompensa? Gente, qual que é a recompensa do Senhor Jesus, né? O que ele sempre nos prometeu, né? Às vezes você olha, mas a promessa não chega, a promessa não chega. Que promessa que você acha que ele te fez, né? Que você vai ter uma boa vida? Não, ele te prometeu que você teria um bom Deus. Ele te prometeu relacionamento. Ele te prometeu que ele estaria com você em todos os momentos. Beleza? Essa é a recompensa. Bom, 5. E quando orarem, então primeiro ele vai falar como não orar, certo? Como
não orar. Então diz assim, ó. Não sejam como hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos, ó, vistos, a finalidade dele, do hipócrita, e ó, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que esses já receberam a sua recompensa. Aí você fala, Ayrton, mas espera aí, ele está orando em pé nas sinagogas ali para todo mundo ver e ele já recebeu a recompensa dele? Sim. Qual que é a recompensa dele, gente? Somente visibilidade. Sabe o Faustão lá, 30 segundos, é isso? Não lembro mais, faz tempo que eu não vejo, não assisto o Faustão, mas eu sei que tinha aquele quadro lá que as pessoas tinham 30 segundos para mostrar o que sabia fazer, né? Então ele teve ali o tempo dele de visibilidade. O que esses mestres faziam? Se a gente lembrar da parábola de Lucas, né? Esses caras iam nas esquinas, né? Porque é o lugar onde passavam mais pessoas. E aí ele colocava as mãos para cima, né? Fazia um jeito de que estava orando, bem teatral, e falava em voz alta. E esses caras não oravam 10 minutos, 30 minutos, 1 minuto, não. Eles ficavam horas orando lá para que as pessoas vissem, né? Acho que ele fechava o olho, depois dava uma olhada para ver se alguém estava vendo, né? Devia ser mais ou menos assim. Então esses caras queriam ser vistos, né? E qual que é a recompensa deles? Que as pessoas pudessem, né, vê-los ali, orando, para que eles parecessem justos. Então, qual que era a recompensa dele? Né? Que as pessoas vissem, né? E que ele parecesse justo diante delas, que ele parecesse melhor, né? Mais digno, né? Do que elas. Então, essa é a ilustração desses caras, né? Na parábola, Jesus vai falar, né? Que um entrava no templo, né? E olhava para cima e falava, que bom que eu não sou como esse publicano, que bom, né? E enquanto o publicano, ele estava lá, batia no peito e falava, ó Deus, né? Estou arrependido pelas coisas que estou fazendo, né? E aí Jesus vai falar que Deus se alegrou da oração do publicano e não do mestre da lei, certo? Então, como não orar, né? Como hipócritas. Ou seja, como atores, né? Não ore como ator. Gente, se tem uma coisa que às vezes orar em voz alta. Você ora em voz alta da mesma forma que você ora no seu quarto? Já perceberam que às vezes as pessoas vão orar em voz alta e ela entona a voz diferente e ela fala diferente? Ó Deus, ó excelso Deus que está no céu olhando para nós. Né? E aí ele fica falando um monte de coisas de Deus, como se Deus tivesse crise de identidade, né? A pessoa fala, ó Deus, você é isso, você é aquilo outro, né? Deus não precisa ouvir o que ele é, né? Às vezes nós precisamos falar pra gente não entender, mas pra gente tentar internalizar isso, né? Do que Deus é. Deus não precisa ouvir o que ele é, tá? Então coloca isso na sua cabeça. Então, percebam que quando a gente ora em público é estranho. Tem gente que quer pregar no meio da oração. Como a tua palavra diz em Salmos 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E aquela oração vai estranhamente, porque ou ele tá pregando ou ele tá orando. Só que tem gente que quer fazer as duas coisas, certo? Então, não é isso. Oração eficaz não é isso, gente, tá? Então, você ora assim no seu quarto? Então, no secreto, né, que Jesus vai falar desse secreto sempre, como é que você ora no secreto? É no secreto que você é quem você é. Então, da mesma forma que você ora no seu quarto e você se relaciona com Deus, né, é a forma que nós deveríamos orar em público também, ok? Porque esse é nós, ele quer nós orando, não quer um personagem, ele não quer trejeitos, ele não quer palavras lindas, né? Tem gente que se apega nisso e fica, Celso Deus, poderoso, excelentíssimo, ilustríssimo Deus. Deus não precisa disso, né? Ok? Então, ore como se você estivesse orando no quarto, né? Jesus vai falar um pouquinho mais pra frente, né, disso, certo? Então, é isso. Vamos lá. Aí ele vai falar assim, mas ao orar, entre no seu quarto. Geralmente no quarto teria só você, ok? E fechada a porta, ou seja, para que os outros
As outras pessoas que moram com você não precisam ficar ouvindo essa oração, certo? Fechada a porta, ore para o seu pai, que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto, de novo Jesus falando sobre secreto, né? Lhe dará a recompensa. Olha só, né? Então, como é que ora, né? Qual é o antídoto para isso, certo? É você ir ao seu quarto, sozinho. E aí você se abrir para Deus, falar com Ele, certo? Ser quem você é, ok? E ninguém precisa ficar sabendo, certo? Então, no secreto é que nós somos quem somos, né? Não precisamos fingir nada, beleza? Quer conhecer você? É só morar com você um tempo. Quem te conhece, você vai conseguir fingir uma semana, um mês, mas mais do que isso é difícil, certo? Vamos lá. E olha só que bonito, né? Ó, ore ao seu pai, né? Então, ele quer que nós nos relacionemos com Deus como pai, ok? Não se esqueçam disso, ó. E orando, não usem vãs repetições como os gentios. Então, tem aquela galera que vai na praça, fala alto, e tem os gentios, né? Que são os pagãos. Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos, tá? Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês, ó, sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem, tá? Então, Jesus está falando de uma outra galera aqui, tá? Ele está falando sobre uma forma secularizada. Ou seja, como os pagãos oravam. Então, não orem como hipócritas religiosos, certo? Religiosos. E não orem como pagão. Por quê? O que o pagão fazia, gente? Como eu falei, toda religião tem tem disciplinas espirituais, tem orações, né? Então, como é que o pagão fazia? Né? E naquele tempo você tinha os helênicos, né, que são os gregos, você tinha os romanos, que tinham as crenças deles e os deuses deles, né? Então, é como se fosse um mantra, tá vendo? Vãs repetições. O que é uma vã repetição? Você fica repetindo, até que aquilo entre, né? Tem estudos, né, que falam que se você repetir muitos mantras, né, você entra num estado de transe, né, que você sente sensações diferentes. Então essas pessoas ficavam repetindo várias vezes, né, para que eles conseguissem levar para dentro de si essas palavras para poder sentir coisas diferentes, certo? Então, não sentir só, mas que ele internalizasse essas palavras. Então ele ficava repetindo, né? Repetindo como um mantra. E aí eles achavam que eles poderiam o quê? Alcançar duas coisas. Duas coisas poderiam acontecer, né? Então, como é que um pagão se relacionava com Deus, né? Como um cliente, certo? E como cliente, duas coisas podem acontecer, certo? Um é se sentir culpado. Então ele orou, ele não foi respondido. E aí ele se sente o quê? Culpado. Tá? Ah, mas eu devia ter orado 401 vezes mais, né? Eu orei só 399, devia ter orado mais umas 400 vezes. Ah, eu orei sentado. Ah, eu orei deitado na minha cama e aí Deus não ouviu. Ah, eu orei em pé, porque eu estava no metrô e eu estava orando ali, repetindo, e Deus não me ouviu porque eu não estava fazendo da forma correta, né? Então, isso aí, a pessoa se sente culpada, ele se sente em dívida, tá? E outra coisa pode acontecer, certo? Primeiro é se sentir culpado, se sentir frustrado. Quando é que ele se sente frustrado, tá? Então, ó, eu fiz tanto que agora está com dívida comigo, hein, Deus? Ó, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu fiz tanto, eu orei tanto, né? Eu me coloquei tanto na sua presença de falar tanto que agora você está em dívida comigo. Como assim você não fez o que eu precisava? Entendeu? Então ele coloca Deus na parede e fala, eu tô kit com o senhor, eu fiz a minha parte, agora faz a sua,
né? E aí as coisas não acontecem, ele se sente o quê? Frustrado, tá? Então, se você se relaciona com Deus dessas duas formas, peça para o Espírito Santo te ajudar nisso, porque essas duas formas estão incorretas, como, não orar, beleza? Não oramos para receber nada, né? E não oramos para pagar nada, né? Nós não estamos com dívida com Deus. Lembra disso, certo? A boa nova é, Jesus nos resgatou, nos amou, então ele não quer que a gente pague nada. Ele quer que nós sejamos como ele. Ele quer que nós façamos como ele fez. Beleza? Então, como orar, certo? Como orar? Como orar? Primeiro, né? Ore como filho. Que foi o que ele disse aqui no versículo 6. Ore ao seu pai que está em secreto. Então, se você tem um pai, você é filho. Beleza? E aí ele vai ensinar a fazer a oração, certo? Aí ele vai falar assim, portanto, orem assim, tá? O que Jesus vai ensinar aqui, gente, é um padrão de oração. Wellington, tudo bem se eu orar o Pai Nosso todos os dias? Não tem problema nenhum, desde que você pense em cada palavra que você está dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Para quem não sabe, eu sou professor de educação física, né? Então, já participei de campeonatos, né? Levei times, tá? Também, se você vai em estádio, você vê muito disso, certo? Então, a galera se reúne. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso, sai do céu, santificado seja o teu nome, verá o teu reino, seja feita a sua vontade, assim terra como no céu, por hoje cada dia, nos dá hoje, perdoa a nossa atividade. Amém! Vamos jogar. Então, o que parece isso, gente? Um grito de guerra, né? Parece um grito motivacional. Isso é uma vã repetição, porque eles nem pensam mais no que estão fazendo, talvez estejam fazendo aquilo para que, se eles creem em Deus, né? Enfim, para que Deus os ajude na hora do jogo, certo? Mas o problema é, se os dois times fizerem oração, quem que Deus vai ajudar? Né? Então isso não existe, tá? Pode orar antes do jogo, Ayrton? Pode, né? Mas não pense que Deus vai ficar lá mexendo coisas para você ganhar, né? Não existe isso, né? Então, não pode ser uma vã repetição, eu fazer por fazer, tá? Então, ore como filho. Então, ore o Pai Nosso. Você pode repetir todos os dias, mas pense em cada palavra. Porque esse foi, além de ser um padrão de oração, é um padrão de oração público. Porque ele não diz, Pai meu que estás no céu. Ele diz o quê? Pai Nosso. Então, nós vamos orar isso juntos, em público, de mãos dadas, sim, e nós, cada um de nós aqui como irmãos, né? Também não adianta eu orar o Pai Nosso e obrigado com o Roberto. Eu sou irmão do Roberto, então para que o nosso Pai nos ouça, nós devemos estar em unidade. Por isso que Jesus sempre vai falar sobre isso, unidade. Paulo vai dizer sobre isso, sobre corpo. Nós somos um só na presença do Senhor. Então, juntos nós vamos clamar o Pai que está no céu, beleza? Então, como orar, né? Então vamos aqui construir algo, certo? Então, o que é orar, então, Ayrton? Você já falou que como não orar, Jesus ensina como não orar, ele vai falar como orar. E o que é orar, tá? Então, orar são filhos, né? Orar filhos pedindo ao Pai. Certo? Filhos pedindo ao Pai, tá? Então, outra coisa que é legal a gente salientar nessa oração de Jesus é que, assim, Mateus sempre vai fazer questão de fazer uma analogia com o Êxodo, tá? Então, as antigas leis com a nova lei, né? Então, ele sempre vai fazer esse paralelo com o Êxodo 20, correto? Êxodo 20 é quando Moisés volta com as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Então, se a gente pensar, os 10 mandamentos, os 3 primeiros é a sua relação vertical. E os outros 7 é uma relação horizontal. Então, o primeiro, né, amar ao Senhor teu Deus, né, com toda a sua força, enfim. Então, os 3 primeiros é você e Deus, e o restante é você e o outro. A oração do Pai Nosso também ela vai ter esse modelo, certo? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? E depois ele vai
ter esse caráter horizontal, né? Então, perdoa nossas dívidas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, aos nossos devedores, né? Enfim. Então, primeiramente, vertical e horizontal, né? Vamos continuar aqui, tá? Espera aí, deixa eu achar aqui meu resumo. Bom, vamos lá. Então, quando nós falamos assim, né, ó, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. O que seria santificado, tá? Dá para deixar o nome de Deus mais santo? O que você acha, Roberto? Dá para santificar mais o nome dele? Não, não dá. Então, o que seria santificar o nome dele? É nós podermos representá-lo na terra. Então, quando eu falo santificado seja o seu nome, é como eu posso te representar, Deus, aqui onde eu estou. Onde eu posso te representar? Na faculdade. Como eu posso te representar no meu emprego? Como eu posso te representar na família? Então, que maneira eu posso te representar? Fazer o seu nome ser conhecido. Então, santificado seja o teu nome, é isso. Fazer o nome de Deus ser conhecido. Eu vou fazer aqui atrás, espera aí. Ó. Santificado, né? Então, fazer o nome dele ser reconhecido, né? Aí ele vai falar, né, ó. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Galera, ó, venha o teu reino. Eu tô chamando Jesus? Eu estou chamando Jesus, mas eu não chamo Jesus só com palavras. Eu chamo Jesus, né, para que o reino dele venha quando eu estabeleço as leis do reino na minha vida e onde quer que eu esteja. Jesus está usando o Sermão da Montanha para dizer como funciona esse reino celestial. Jesus conta parábolas, né, como vocês viram nos estudos anteriores, para falar sobre esse reino, como se comporta um cidadão desse reino. Então, o reino do céu não vai começar depois de Apocalipse. O reino do céu já começou desde que Jesus pisou na terra, tá? Esse reino foi implantado aqui desde que Jesus pisou. Então, eu e você somos cidadãos do reino dos céus, certo? Então, venha a nós o teu reino, é isso. Eu fazer o reino dele ser estabelecido aqui na terra, ok? Seja feita a sua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, a oração é filhos pedindo ao Pai com obediência. Certo? Então, filhos pedindo ao Pai com obediência. Então, assim na terra como no céu. A sua vontade seja feita neste lugar. Que eu possa ser o seu discípulo. Que eu possa fazer o seu reino ser estabelecido neste lugar. Certo? E depois, ele fala, ó. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, certo? Então, com generosidade. Lembra, pão, gente, é algo essencial. Pão é alimento, né? Então, alimento é essencial. Então, Jesus, né, que nós possamos viver com aquilo que é essencial para a nossa vida. Jesus não te prometeu casa, Jesus não te prometeu bens materiais. Eles vão acontecer? Vão, porque ele nos ama, ele conhece o nosso coração, certo? Mas ele vai garantir para você o essencial. Olha bem para essa tela aqui e entenda, ele nunca vai deixar faltar o essencial na sua vida. Não sou eu que estou prometendo, mas é o Senhor Jesus que está falando aqui na palavra, certo? Então, ele é generoso, certo? Então, nós
na nossa oração temos que pensar e colocar isso no nosso coração, o quão generoso que Deus é, certo? Bom, e continuando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui, né, filhos de Deus pedindo ao Pai com obediência, com generosidade e com perdão. Tá? E mais pra frente, eu não vou me aprofundar nisso agora, porque Jesus vai voltar a dizer sobre perdão lá no final, ok? E que tem muitas pessoas que ainda entendem errado, né, essa parte do perdão, certo? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, certo? E no final, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, né? O que Jesus está querendo dizer aqui no final, certo? Não nos deixes cair em tentação, é o quê? Nos livrar de duas coisas, certo? Nos livrar de Satanás e nos livrar de nós. Nós temos dois inimigos, tá? Eles são muito astutos e eles sempre vão vir para nos tentar, né? É Satanás, né? Para tentar as nossas vidas e nós mesmos. Nós somos, talvez, o nosso pior inimigo está dentro de você, certo? Então, que Deus que nos ajude, Ele está pedindo isso, que o Senhor nos ajude a vencer as tentações, ou seja, nos livrar de nós mesmos e de Satanás, ok? É isso que o Senhor Jesus nos ensina a orar dessa forma, certo? Ué, eu posso usar as minhas palavras? Ué, se estiver no contexto, não tem problema nenhum, certo? Mas esse é o modelo de orar em público. Não precisa você ficar repetindo, não precisa você ficar falando e inventando nomes para Deus, não precisa disso, ok? É seguir este padrão, porque agora nós somos filhos de Deus, certo? E como filhos de Deus, cidadãos dos céus, nós temos o padrão do céu, beleza? Então, lembre-se disso, certo? O começo da oração, ele é vertical, é você e Deus, e depois ele fica horizontal, você e o outro. Isso lembra o quê? Uma cruz, né? Olha só, acho que não tinha lugar mais adequado para Jesus se entregar do que uma cruz, porque ela sempre vai dizer que nós temos que ter um relacionamento com Deus vertical e um horizontal, né? Formando uma cruz. Isso Deus sabe de todas as coisas, né? É muito lindo. Vamos lá. Outra coisa que eu quero falar sobre, só para completar aqui a parte do Livra-nos do Mal, né? Esse dia eu estava assistindo um podcast com aquele... ele é neurocientista, né? Ele chama Eslen Delanogari. Deixa eu escrever aqui atrás. Vale a pena você assistir os vídeos deles, viu? Eslen, acho que é isso. Delanogari. Tá? Ele não é cristão, mas ele é um neurocientista. Mas o que é muito louco, né? É que ele não, como eu falei, ele não é cristão, ele não vai puxar nada para a Bíblia. Mas o que ele fala se alinha com o que Jesus ensinou. Então o que ele fala lá? Gente, às vezes as pessoas vão no meu consultório porque elas não querem sofrer, ok? As pessoas não querem sofrer. Então elas querem se livrar desse sofrimento. Mas aí ele falou, o que um psicólogo faz? Ele não te ajuda a se livrar do sofrimento, mas ele te ajuda a como se comportar no sofrimento. Ele te ajuda a como você vai encarar este sofrimento. E aí tem um dos vídeos que ele fala assim, né, que o sofrimento é essencial para a vida. Ele fala, as pessoas podem achar esquisito, mas se você não está sofrendo, busque um sofrimento, porque o sofrimento é essencial para ter uma vida saudável. Olha só. Né? O que Jesus diz? No mundo passarei por dores, aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não nos livrou das aflições, Jesus não nos livrou dos problemas, porque ele sabia que se tivesse tudo numa boa, isso não seria bom para nós. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram livrados da fornalha,
mas eles tiveram que passar por ela, né? Então, olha só como o discurso de Jesus se alinha, né? E olha só, 2000 anos atrás, né? E neurocientistas vendo isso agora, né? Ele vai falar muito sobre dopamina, enfim. Assiste lá que vale a pena, certo? Com essa visão, né? Então, o sofrimento, gente, é essencial. Ah, Wellington, mas você tá falando que eu preciso sofrer? Precisa, né? Por isso que você vai passar por dores e aflições. E você vai saber que é muito melhor ter um bom Deus ao seu lado, que foi o que Paulo descobriu, né? Foi o que Paulo viveu, que era melhor ter um Deus bom ao lado dele do que ele ter uma boa vida. E muitas vezes, né, os filmes, as séries, as propagandas, eles são amantes da boa vida. E nós olhamos para isso e é o que nós almejamos, uma boa vida sem problemas. Hakuna Matata é lindo dizer, certo? Não, nós precisamos de problemas para ser forjados. Nós precisamos das adversidades para que elas nos moldem e para que nós possamos, né, ser dependentes do Senhor Jesus. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, aí ele termina a oração e ele fala assim, ó, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas. Então tem gente que pensa assim, então quer dizer que para eu ser perdoado, eu necessito perdoar? Então quer dizer que se eu não perdoar, Deus não me perdoa? Não é bem isso, né? Porque se for algo condicional, o amor de Deus é condicional, né? Se eu pensar que Deus só me perdoa se eu perdoar, eu tô limitando o amor de Deus, né? Então, não é isso que ele está querendo dizer, certo? Porque assim, ó, lá em Êxodo, como é que é, né? Você lê Êxodo 20, lembra que tem um paralelo? Lá, qual que era a lei? Olho por olho e dente por dente, certo? Então, se alguém furou teu olho, você fura do cara e tá tudo certo. Se alguém arrancou tua mão, você arranca do cara, tá tudo certo, né? Você precisa equiparar as coisas. Você pode viver assim, só que não existe, como é que eu posso te dizer? A gente peca tanto, gente, né? A gente magoa pessoas, tal. Se Deus fosse nos cobrar esse olho por olho, dente por dente, jamais nós poderíamos equiparar uma situação, entende? Então nós sempre vamos pecar, nós sempre vamos ser injustos, indignos, né? Diante do Senhor. Mas a nova aliança vai mudar isso, entende? Então, antigamente era olho por olho, e agora é graça. E como é que funciona a graça, né? Então, o perdoar, eu quero que você escreva isso, ó. Perdoar é reconhecer sua condição de pecador. Que é a condição para ser perdoado. Quando eu não perdoo? Quando eu não perdoo? Eu não perdoo quando eu acredito que eu sou melhor que o outro. Quando eu não consigo liberar perdão? Quando eu acredito que eu estou acima disso. Entende? Então, o que Jesus está dizendo? Como é que você vai pedir perdão se você não reconhece que você é errado? Como é que eu vou apontar dedos, né, pro Roberto e falar assim, nossa, mas jamais eu faria isso com ele? Eu não fiz isso com ele, mas eu posso ter feito isso com outras pessoas. Entende? Então, para eu ser perdoado, eu preciso reconhecer o quão pecador eu sou. Porque se eu não reconhecer o quão pecador eu sou, eu não consigo entender quem é Deus. Eu não consigo entender este grande amor que ele teve por nós. Então, ele amou você sendo desse jeito. Ele nos ama sendo desse jeito. O que ele não quer é que nós continuemos andando neste caminho. Que nós continuemos sendo quem nós sempre fomos. Ele quer transformar as nossas vidas. Então, quando eu reconheço que eu sou pecador, né? Aí é a condição para eu ser perdoado por Deus. Ok? Então, se eu entendo que eu sou pecador, eu não condeno ninguém. Beleza? Então, é isso, gente. Perdão, tá?
Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ensino, aí, beleza. Aí ele terminou essa parte de perdão, certo? E aí ele, né, evidencia e chancela essa parte, que é você precisa perdoar para ser perdoado por Deus, nesse sentido de reconhecer, certo? E agora ele vai falar sobre o jejum, que é uma outra disciplina espiritual e que, infelizmente, né, é algo que nós negligenciamos essa parte, ok? Diz assim, ó, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, porque, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Galera, qual que é o problema disso de novo? Né? A hipocrisia, né? Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com querer parecer, certo? Então, o que essas pessoas faziam? Eles jejuavam, aí ficavam debilitados, assim, para alguém perguntar. Eu vou baixar o ombro só um pouquinho, tá, Roberto? Os caras... Aí alguém perguntava, o que aconteceu? Por que você tá assim, abatido? Ah, porque eu tô uma semana em jejum. Então, o que eles faziam? Eles queriam que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Eles queriam se promover com o jejum que ele está fazendo para Deus. Entende? Existe isso ainda hoje? Pensa aí. Não precisa responder aqui não, tá? Mas pensa, existe isso ainda hoje? Existe. Nossa, eu jejuei uma semana, né, Roberto? Ninguém me perguntou nada. Você quer comer hoje? Não, não, não. Eu estou jejuando há um mês. Nossa, um mês, Wellington. Caramba, você tá top, hein? Eu pretendo jejuar 2 meses seguidos, assim, 60 dias para ganhar do Luciano Subirá, que ele fez 40, eu vou fazer 60 para ser melhor que ele. Entende? Então, qual que é o problema disso? A hipocrisia, galera. Você querer mostrar para os outros que você faz. Nossa, mas eu orei. Você só ora. Quantos minutos você ora, Roberto? Roberto. Eu oro, sei lá, num cronômetro, mas eu acho que uns 5 minutos. Nossa, eu oro meia hora. Eu fico meia hora é o mínimo, aliás. Meia hora é só a introdução da oração. Eu oro quase 4 horas seguidas lá no meu quarto. Eu tenho joelho, olha só meu joelho. Põe a mão no meu joelho aqui, ó. Joelho de Daniel, né? Parece de camelo. Meu joelho tá até grosso de tanto que eu fico de joelho. Gente, Deus não quer isso. Tá? Para com isso. Deus não quer isso. Ele não se agrada disso. Ele sempre vai, né? Ele sempre vai falar sobre o secreto. O que você faz para Deus é em secreto. Se você dizima, se você ora, se você ajuda e se você jejua, certo? É em secreto. Mas Wellington, eu não posso falar de jeito nenhum. Não, você pode. Às vezes você quer ajudar alguém, certo? Às vezes o Roberto pode perguntar para mim, nossa, Wellington, eu queria jejuar, eu não sei como é que eu faço, tal. Aí você pode falar, não, eu tô jejuando, eu fiz assim, 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 deu certo. É um outro contexto. Agora, você fazer para aparecer que é o problema. Então, Jesus, essa porção inteira, ele está combatendo os hipócritas. Então, o que você fizer para Deus é entre você e Deus. E as outras pessoas não precisam ficar sabendo. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a orar. Que o Espírito Santo nos conduza à sua verdade, ao seu juízo. Que ao orar, né, que nós possamos realmente, né, nos colocar na presença de Deus e entender o amor dele, né? Não entender porque eu acho que é incompreendível, é muito amor, né? Pra gente conseguir compreender nessa cabeça tão limitada. Mas que nós possamos viver aquilo que Deus, né? Que Jesus proporcionou para nós, né? Que nós possamos juntos orar como filhos, valorizar cada irmão que está ao meu lado, que veio ao culto, que está numa pequena reunião, certo? Então, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a orar, possa nos ajudar a ter um coração ofertante, que ao ofertar ajudar as pessoas, que o Senhor possa se alegrar com a forma e a motivação que nós estamos fazendo isso, beleza?
Então, gente, é isso, né? Que você possa pegar este estudo, como eu falei, transmitir. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê like, compartilhe, certo? E você pode usar este estudo aqui num grupo de estudo, numa célula, num pequeno grupo, na sua casa, na mesa lá de família, né? Então, o objetivo é esse, né? Te dar ferramenta para você se parecer mais com Jesus a cada dia. Então, que nós possamos entender e aprender a orar, possamos aprender a jejuar, possamos aprender a ofertar com o nosso coração e com a motivação correta, beleza? Então, para finalizar, eu gostaria de orar o Pai Nosso com vocês, certo? Que nós possamos pensar em cada palavra no nome de Jesus e após a oração, né? Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo encontro, no próximo estudo, beleza? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém? Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.